Marina Ferreira passou o pano úmido sobre o balcão de mármore pela terceira vez naquela tarde. O ar-condicionado do restaurante Dolce Vita zumbia baixinho, e ela observava os últimos clientes da tarde se despedindo com suas sacolas de compras do shopping. Era quinta-feira, 20 de novembro de 2025, e o movimento tinha sido fraco. Fraco demais para uma garçonete que precisava desesperadamente juntar dinheiro para pagar o aluguel atrasado e as contas que se acumulavam sobre a mesa da cozinha. Aos 26 anos, Marina tinha aquele tipo de beleza discreta que passava despercebida em meio à correria do dia a dia. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, olhos cor-de-mel que raramente encontravam os de outras pessoas, e uma timidez que a fazia tropeçar nas próprias palavras sempre que alguém a observava com atenção. Trabalhava no Dolce Vita há 3 anos, sempre no turno da tarde, sempre eficiente, sempre invisível. O sino da porta tocou, e Marina ergueu os olhos. Um homem entrou no restaurante com passos decididos. O terno cinza perfeitamente ajustado ao corpo, os sapatos italianos brilhando sob as luzes amareladas. Ele tinha cerca de 35 anos, cabelos negros penteados para trás, mandíbula marcada e uma expressão que oscilava entre cansaço e irritação. Marina reconheceu o tipo imediatamente. Executivo importante, provavelmente com empresa própria, acostumado a ter tudo do jeito que queria. Ela se aproximou da mesa que ele escolheu, próxima à janela que dava para a praça de alimentação. As mãos tremiam levemente enquanto segurava o bloco de pedidos. "Boa tarde. O que vai querer?" A voz saiu mais baixa do que pretendia. O homem nem olhou para ela inicialmente. Seus dedos deslizavam pela tela do celular com movimentos rápidos e precisos. Marina esperou em silêncio, acostumada com esse tipo de cliente. Depois de alguns segundos eternos, ele finalmente ergueu os olhos. "Um café expresso. Duplo." Marina anotou e voltou para o balcão. Enquanto preparava o pedido, não conseguia deixar de sentir os olhos dele em sua direção. Não era um olhar de interesse romântico, ela sabia disso. Era algo diferente, analítico, como se estivesse avaliando, calculando, medindo. Quando colocou a xícara sobre a mesa, ele falou sem cerimônia. "Você precisa de dinheiro, não precisa?" A pergunta a pegou completamente desprevenida. Marina sentiu o sangue subir para o rosto. "Desculpe, não me interpretem mal." Ele encostou-se na cadeira cruzando os braços. "Percebi seu uniforme. Está remendado aqui." Apontou discretamente para a manga. "E suas botas de trabalho estão gastas. Você deve ter pelo menos 2 empregos, talvez 3. Então vou direto ao ponto porque não tenho tempo para rodeios." Marina ficou paralisada, dividida entre a humilhação e a curiosidade. O homem continuou, a voz firme, mas não agressiva. "Meu nome é Rafael Almeida. Sou CEO da Almeida Incorporações. Tenho uma proposta que pode parecer estranha, mas garanto que é completamente séria e profissional." Ele fez uma pausa, observando a reação dela. Marina sentiu o coração acelerar. Nada de bom começava assim. "Preciso que alguém finja ser minha esposa por 3 meses. É uma situação familiar complicada e não tenho tempo nem paciência para explicar todos os detalhes agora. O pagamento seria de R$ 5.000 por mês, 15 mil no total. Dinheiro limpo, contrato assinado, tudo legal." Marina piscou várias vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. R$ 5.000 por mês. Era quase o dobro do que ganhava trabalhando 10 horas por dia, 6 dias por semana. "Você está falando sério?" A voz saiu trêmula, incrédula. "Completamente." Rafael tirou um cartão do bolso interno do paletó e colocou sobre a mesa. "Pense com calma. Se interessar, me liga até amanhã às 18 horas. Depois disso vou procurar outra pessoa." Ele se levantou,
Deixou uma nota de R$ 50 ao lado da xícara ainda cheia e saiu sem olhar para trás. Marina ficou ali, parada, segurando o cartão entre os dedos como se fosse explodir a qualquer momento. As palavras dele ecoavam em sua mente, misturando-se com o barulho das conversas ao redor, o tilintar dos talheres, a música ambiente. R$ 5.000. 3 meses. Fingir ser esposa de um desconhecido. A gerente do restaurante, Dona Célia, uma mulher de 50 anos com cabelos tingidos de loiro e voz estridente, apareceu ao seu lado. Quem era aquele? Deixou uma baita gorjeta. Marina guardou o cartão no bolso do avental rapidamente. Só um cliente. O resto do turno passou em névoa. Marina atendia as mesas no piloto automático, sorrindo quando necessário, anotando pedidos, trazendo pratos, limpando mesas. Mas sua mente estava longe dali. Estava nas contas sobre a mesa da cozinha. Estava no aviso de despejo que o senhorio tinha deixado embaixo da porta. Estava nos remédios que a mãe precisava e que ela não conseguia comprar. Quando finalmente terminou o expediente às 22 horas, pegou o ônibus para casa com o corpo dolorido e a cabeça zunindo. O apartamento que dividia com a mãe ficava em um conjunto habitacional na zona norte da cidade, longe do centro, longe de tudo. Eram 2 cômodos pequenos, móveis velhos, paredes com infiltração, mas era o que podiam pagar. A mãe, Dona Lúcia, estava dormindo no sofá com a televisão ligada. Marina cobriu-a com um cobertor e foi para o quarto que dividiam. Sentou-se na cama e pegou o cartão do bolso. Papel grosso, letras em relevo dourado. Rafael Almeida, CEO. Telefone corporativo e celular. R$ 5.000 por mês. A proposta era absurda. Perigosa, provavelmente. Mas também era a única oportunidade real que tinha de sair do buraco financeiro em que estava afundada. Marina olhou para a mãe dormindo na sala, para as manchas de umidade no teto, para as próprias mãos calejadas de tanto trabalho. Pegou o celular e digitou o número antes que a coragem desaparecesse. A mensagem foi curta, direta. É a garçonete do restaurante. Aceito conversar sobre a proposta. A resposta chegou em menos de 2 minutos. Amanhã, meio-dia, Café Jardins na Avenida Paulista. Seja pontual. Marina leu a mensagem 3 vezes. Depois, apagou a luz e deitou-se, mas sabia que não conseguiria dormir. Tinha acabado de dar o primeiro passo em direção a algo que mudaria completamente sua vida. Só não sabia ainda se para melhor ou para pior. Marina acordou às 6 da manhã, com o estômago embrulhado. Tinha dormido mal, revirado na cama pensando no encontro que teria em poucas horas com Rafael Almeida. A mãe já estava acordada, preparando café na cozinha minúscula. O cheiro de pão torrado e café coado enchia o apartamento. Bom dia, filha. Vai trabalhar mais cedo hoje. E Dona Lúcia perguntou enquanto colocava 2 fatias de pão na torradeira. Marina hesitou. Não tinha contado nada sobre a proposta estranha que recebera no dia anterior. Não sabia como explicar sem que a mãe ficasse preocupada ou achasse que estava se metendo em algo perigoso. Tem uma entrevista de emprego, algo melhor que o restaurante. A mentira saiu mais fácil do que esperava. Os olhos de Dona Lúcia brilharam. Sério? Que maravilha, Marina. É em que área? Administração, trabalho de escritório. Marina desviou o olhar enquanto pegava a xícara de café. Mas não quero criar esperanças, vou só conversar. Depois do café, Marina tomou banho e escolheu a roupa com cuidado. Não tinha muitas opções. O guarda-roupa era limitado. Uniformes de trabalho, algumas calças jeans, camisetas básicas e 2 vestidos simples que usava em ocasiões especiais. Escolheu um vestido azul marinho, discreto mas arrumado, e as sapatilhas pretas que estavam em melhor estado. O Café Jardins ficava na Avenida Paulista, uma das regiões mais caras da cidade. Marina pegou 2 ônibus e chegou com 20 minutos de antecedência.
O estabelecimento era elegante, com mesas de madeira envernizada, cadeiras estofadas e uma decoração moderna, que misturava plantas naturais com elementos metálicos. Ela sentiu-se completamente deslocada. Rafael já estava lá, sentado em uma mesa no canto, longe das janelas. Usava um terno azul marinho desta vez, sem gravata, os 2 primeiros botões da camisa branca abertos. Ele a viu entrar e acenou discretamente. Marina respirou fundo e caminhou até a mesa, tentando ignorar o olhar curioso do garçom. Pontual, gosto disso. Rafael levantou-se educadamente e indicou a cadeira à frente. Sente-se. Quer pedir alguma coisa? Só um café, por favor. Marina sentou-se na beirada da cadeira, as mãos unidas sobre o colo. Rafael fez o pedido e então apoiou os cotovelos sobre a mesa, os dedos entrelaçados, a expressão séria e profissional. Vou ser direto porque imagino que esteja nervosa. Minha proposta é incomum, mas tem razões muito específicas. Meu avô, Antônio Almeida, fundou a Almeida Incorporações há 40 anos. Ele tem 83 anos e está com a saúde debilitada. Os médicos dizem que não passa de 6 meses. Fez uma pausa, o maxilar tensionado. Antes de morrer, ele quer me ver casado. É uma obsessão dele. Acha que trabalho demais, que vou ficar sozinho, que preciso constituir família. Marina escutava em silêncio, tentando entender onde se encaixava naquela história. Tentei argumentar, mas ele é teimoso. Disse que só vai me deixar assumir completamente a presidência da empresa se eu me casar. Caso contrário, vai dividir as ações entre meus primos, que transformariam a empresa em um circo em menos de 1 ano. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração. Não tenho namorada. Não tenho tempo para relacionamentos e definitivamente não vou me casar de verdade só para agradar um velho teimoso, por mais que eu o ame. O garçom trouxe os cafés. Marina mexeu o açúcar lentamente, ganhando tempo para processar tudo. Então você quer que eu finja ser sua esposa na frente do seu avô, por 3 meses até ele? Não conseguiu terminar a frase. Exatamente. Seria um contrato de trabalho, nada ilegal, nada perigoso. Você fingiria ser minha esposa em eventos familiares, jantares, talvez algumas visitas ao hospital. Comportamento respeitoso, sem intimidade física além do que seria normal para um casal em público. Segurar mãos, talvez um abraço, nada mais. Rafael tirou um envelope do bolso interno do paletó e colocou sobre a mesa. Aqui está um contrato preliminar. Pode mostrar para um advogado se quiser. R$ 5.000 por mês, depositados em sua conta. No final, um bônus de 5.000 se cumprir tudo conforme combinado. Marina abriu o envelope com mãos trêmulas. O contrato tinha 4 páginas, linguagem jurídica que mal conseguia entender. Mas os números estavam claros. R$ 15.000 em 3 meses. Mais 5.000 de bônus, R$ 20.000 no total. Por que eu? Você poderia contratar uma atriz, alguém com experiência nisso. Justamente por isso. Meu avô é esperto. Perceberia se fosse alguém muito polida, muito treinada. Você é real. Trabalha duro, é tímida, mas honesta. Quando eu te vi ontem, pensei, essa é a pessoa perfeita. Alguém que meu avô acreditaria que eu escolheria. Alguém simples, sem pretensões. Rafael tomou um gole do café. E alguém que precisa do dinheiro o suficiente para levar isso a sério. Marina sentiu-se exposta. Como se ele tivesse lido cada página da sua vida difícil apenas olhando para ela. R$ 20.000 mudaria minha vida. A voz saiu quase em um sussurro. Mas tenho medo. Não sei mentir bem. Não sei como ser esposa de alguém como você. Não precisa ser perfeita, só precisa ser você mesma. Uma mulher que eu conheci, me apaixonei e decidi casar rapidamente porque a vida é curta. Meu avô vai adorar essa história. Rafael encostou-se na cadeira.
Vou te ensinar tudo o que precisa saber sobre mim, sobre a família, sobre a empresa. Vamos ensaiar e eu prometo que vou respeitar seus limites. Marina olhou para o contrato novamente. Pensou nas contas atrasadas, nos remédios da mãe que não conseguia comprar, no aviso de despejo, no cansaço de trabalhar 10 horas por dia sem nunca ter o suficiente. Preciso contar para minha mãe? Não. Aliás, é melhor que ninguém saiba a verdade além de nós dois. Sua mãe pode pensar que realmente nos casamos. Vou providenciar uma certidão falsa só para mostrar ao meu avô, mas não vamos registrar nada oficialmente. Quando tudo acabar, simplesmente diremos que não deu certo e nos separamos. Rafael cruzou os braços. Preciso de uma resposta hoje, sim ou não. Marina fechou os olhos por um momento. Sentia o coração batendo forte no peito. Era loucura, era perigoso, era a única chance que tinha. Sim, eu aceito. Rafael estendeu a mão sobre a mesa. Então temos um acordo, Marina Ferreira. Bem-vinda à família Almeida. Ela apertou a mão dele, sentindo a firmeza do aperto, o calor da pele. Quando seus olhos se encontraram, Marina viu algo ali que não conseguiu decifrar. Determinação, talvez, ou alívio, ou algo mais complicado. Amanhã começamos os preparativos. Vou buscar você às 10 da manhã no seu endereço. Mande por mensagem. Rafael se levantou. E Marina, obrigado, de verdade. Ele saiu do café, deixando dinheiro sobre a mesa. Marina ficou ali por mais alguns minutos, olhando para o contrato em suas mãos, tentando acreditar no que acabara de fazer. Tinha acabado de concordar em fingir ser esposa de um homem que conhecera há menos de 24 horas. Quando finalmente saiu do café, a Avenida Paulista estava cheia de gente apressada, carros buzinando, vendedores ambulantes oferecendo suas mercadorias. Marina caminhou até o ponto de ônibus, sentindo-se estranha, como se tivesse acabado de cruzar uma porta para um mundo completamente diferente. Um mundo onde garotas como ela fingiam ser esposas de CEOs milionários. E não havia mais volta. Na manhã seguinte, Marina acordou às 7 horas com uma mistura de ansiedade e incredulidade. Tudo parecia um sonho estranho. O contrato guardado na gaveta, a promessa de 20 mil reais, a ideia absurda de fingir ser esposa de um CEO. Mas quando olhou para o celular e viu a mensagem de Rafael, confirmando que a buscaria às 10, a realidade caiu sobre ela como um balde de água fria. Dona Lúcia estava na cozinha preparando o café da manhã. Marina sentou-se à mesa e tentou parecer normal, mas as mãos tremiam levemente enquanto segurava a xícara. E então, filha, como foi a entrevista ontem? A mãe perguntou com um sorriso esperançoso. Marina respirou fundo. Foi bem, eles me contrataram. Vou começar hoje mesmo. Que maravilha! Dona Lúcia bateu palmas, os olhos marejados de alegria. Sabia que algo bom ia acontecer. E qual é o salário? 5 mil por mês. É um trabalho temporário, de 3 meses, mas pode se tornar fixo. As mentiras saíam mais facilmente do que Marina imaginava. Sentia-se culpada por enganar a mãe, mas não via outra opção. 5 mil reais. Marina, isso é o dobro do que você ganha no restaurante. E o que vai fazer lá? Assistente administrativa. Vou ajudar o presidente da empresa com documentos, reuniões, essas coisas. Marina desviou o olhar para a xícara de café. Aliás, preciso me arrumar. O chefe vai me buscar hoje para me apresentar ao escritório. Às 10 horas em ponto, um carro preto parou em frente ao prédio. Marina reconheceu o Mercedes-Benz novo, impecável, completamente deslocado naquele bairro de ruas esburacadas e prédios envelhecidos. Rafael saiu do carro usando jeans escuros e uma camisa social branca, os óculos de sol escondendo os olhos. Alguns vizinhos pararam para olhar. Bom dia! Ele abriu a porta do passageiro para ela. Pronta? Marina assentiu, entrando no carro como se estivesse pisando em território alienígena. O interior cheirava a couro novo e perfume caro.
O painel tinha controles digitais que pareciam de uma nave espacial. Primeiro vamos ao meu apartamento. Preciso que você conheça o lugar, se familiarize. Meu avô pode fazer perguntas sobre onde moramos, então precisa saber responder. Rafael dirigia com confiança, navegando pelo trânsito intenso da manhã. Depois vamos fazer compras. Compras? Marina o olhou confusa. Roupas. Você vai precisar de um guarda-roupa adequado para os eventos que teremos. Jantares, visitas ao hospital, talvez uma festa de aniversário. Nada muito formal, mas precisa parecer que é minha esposa, não minha empregada. Ele falou sem malícia, apenas constatando um fato. Marina sentiu as bochechas esquentarem. Sabia que ele estava certo, mas a verdade doía. O apartamento de Rafael ficava em um condomínio de luxo na região dos Jardins. O porteiro os cumprimentou pelo nome, e Marina percebeu o olhar curioso que o homem lançou em sua direção. O elevador era espelhado, e ela evitou olhar para o próprio reflexo ao lado de Rafael. Pareciam de planetas diferentes. O apartamento no 15º andar tinha vista para a cidade. Janelas enormes que iam do chão ao teto, móveis modernos em tons de cinza e branco, uma cozinha integrada com eletrodomésticos que Marina nem sabia nomear. Era maior que 3 vezes o apartamento onde morava com a mãe. 3 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha e varanda. Rafael fez o tour rapidamente. O quarto principal é o meu. O quarto de hóspedes tem uma cama de casal, caso meu avô queira ver onde você dorme. Mas não se preocupe, não vai precisar dormir aqui, a não ser que tenhamos algum evento muito tarde e seja mais prático. Marina observava tudo em silêncio, tentando memorizar os detalhes. As fotos na estante da sala. Rafael com o avô, Rafael formado na faculdade, Rafael em viagens internacionais, os livros sobre negócios e arquitetura. A ausência total de elementos femininos. Café? Rafael perguntou da cozinha. Sim, obrigada. Sentaram-se no sofá da sala, e Rafael abriu uma pasta com documentos e fotos. Vamos começar pelo básico. Meu nome completo é Rafael Antônio Almeida. Tenho 35 anos. Sou formado em Engenharia Civil e Administração de Empresas. Assumi a vice-presidência da Almeida Incorporações há 5 anos, quando meu pai morreu de câncer. Minha mãe morreu no parto, então fui criado pelo meu avô Antônio. A voz dele ficou mais suave ao mencionar a família. Marina escutava atentamente, tentando absorver cada informação. A empresa foi fundada pelo meu avô em 1985. Começou com pequenas obras. Cresceu durante o boom imobiliário dos anos 2000 e hoje é uma das principais incorporadoras do estado. Construímos prédios residenciais, comerciais, alguns shoppings. Rafael mostrou fotos dos empreendimentos. Você não precisa saber detalhes técnicos, mas precisa conhecer pelo menos 3 ou 4 projetos principais. Passaram as 2 horas seguintes revisando informações. Marina anotava tudo em um caderno, fazendo perguntas quando não entendia algo. Rafael era paciente, explicava quantas vezes fosse necessário. Aos poucos, ela começou a perceber que havia mais nele do que apenas o CEO frio e calculista. Agora me conte sobre você. Rafael fechou a pasta e se virou para ela. Preciso saber sua história também. Marina hesitou. Falar sobre si mesma sempre foi difícil. Tenho 26 anos. Moro com minha mãe, Lúcia, em um apartamento na Zona Norte. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 5 anos. Nunca mais tivemos notícias dele. A voz ficou mais baixa. Trabalho como garçonete há 3 anos. Antes trabalhei em uma loja de roupas, em uma padaria como faxineira. Nunca tive tempo ou dinheiro para fazer faculdade. Rafael escutava sem interromper. A expressão neutra, mas atenta. Minha mãe tem diabetes. Os remédios são caros. Estamos sempre no aperto, sempre devendo alguma coisa. Marina enxugou uma lágrima que escapou sem permissão. Desculpe, não queria.
Não precisa pedir desculpa. Rafael estendeu uma caixa de lenços. E agradeço por sua honestidade. Isso vai ajudar a construir nossa história. Vamos dizer que nos conhecemos há 6 meses, quando fui jantar no restaurante onde você trabalha. Me encantei pela sua simplicidade, sua humildade, seu jeito genuíno. Diferente de todas as mulheres interesseiras que costumam se aproximar de mim. Começamos a nos encontrar escondido porque sabia que meu avô ia implicar com a diferença social. Mas eventualmente percebi que não me importava, que te amava de verdade, e pedi em casamento. Marina escutou a história fabricada e sentiu um aperto no peito. Era bonita demais para ser verdade, e não era. Meu avô vai adorar. Ele sempre foi romântico. Acredita em amor verdadeiro, nessas coisas. Rafael se levantou. Agora vamos comprar roupas. E não discuta. Faz parte do acordo. Foram a 3 lojas diferentes. Rafael escolhia as peças com olhar crítico, mas respeitoso, sempre perguntando a opinião de Marina. Vestidos discretos, mas elegantes, calças de alfaiataria, blusas de seda, sapatos de salto médio que ela mal conseguia andar. A conta final passou de R$ 5.000. Marina sentiu-se enjoada. Amanhã vamos visitar meu avô pela primeira vez. Ele está internado no Hospital Sírio-Libanês. Vou te buscar às 14 horas. Rafael parou o carro em frente ao prédio dela. E Marina, você está indo bem? Melhor do que eu esperava. Ela desceu do carro carregando as sacolas de compras, sentindo os olhares dos vizinhos. Quando entrou no apartamento, Dona Lúcia quase pulou de alegria ao ver as roupas novas. Seu chefe comprou tudo isso para você? É para as reuniões. Preciso estar bem apresentada. Mais uma mentira. Naquela noite, Marina deitou-se olhando para o teto escuro. No dia seguinte, conheceria o avô de Rafael. Teria que mentir para um homem doente, fingir ser alguém que não era, representar um papel em uma peça de teatro absurda. R$ 20.000. Era esse o preço da sua dignidade. Fechou os olhos e tentou se convencer de que estava fazendo a coisa certa. Mas, no fundo, uma voz pequena sussurrava que estava se metendo em algo muito maior e mais complicado do que imaginava. O Hospital Sírio-Libanês era diferente de tudo que Marina já tinha visto. O saguão parecia mais um hotel 5 estrelas do que um hospital, com mármore claro no chão, poltronas de couro, quadros modernos nas paredes e um silêncio respeitoso que contrastava com o barulho caótico dos hospitais públicos que conhecia. Ela segurou firme a bolsa nova que Rafael tinha comprado e tentou controlar a respiração. Calma, você está bem. Rafael tocou levemente seu braço enquanto caminhavam em direção ao elevador. Usava um terno cinza e gravata azul marinho, e Marina vestia um dos vestidos novos, cor vinho, discreto, mas elegante. Meu avô é direto, mas tem bom coração. Só seja você mesma. Fácil falar, Marina pensou, mas não disse nada. O quarto de Antônio Almeida ficava no 8º andar, ala VIP. Rafael bateu na porta antes de entrar. O ambiente era espaçoso, mais parecendo um quarto de hotel do que hospitalar. Uma cama elétrica moderna, sofá para acompanhantes, televisão grande na parede, flores frescas em vasos sobre a mesa. E na cama, apoiado em travesseiros, estava o patriarca da família Almeida. Antônio tinha 83 anos, mas ainda mantinha aquele olhar penetrante de quem construiu um império do zero. Cabelos completamente brancos, rosto marcado por rugas profundas, mãos grandes e calejadas que contavam histórias de trabalho duro. Os olhos castanhos observaram Marina com atenção quase cirúrgica quando ela entrou. Vô, trouxe alguém para você conhecer. Rafael se aproximou da cama com um sorriso genuíno, e Marina percebeu o quanto ele amava aquele homem. Esta é Marina, minha esposa. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Antônio continuou olhando para Marina, analisando cada detalhe.
Ela sentiu as pernas fraquejarem, mas se forçou a manter o olhar. Esposa? A voz do velho saiu rouca, mas firme. Você se casou e não me contou? Foi tudo muito rápido, vô. Nos conhecemos há 6 meses, nos apaixonamos, e eu sabia que não queria esperar. A vida é curta demais para adiar a felicidade. Rafael segurou a mão de Marina, e ela sentiu o calor dos dedos dele envolvendo os seus. Queria te contar pessoalmente, mas você estava tão fraco no último mês que os médicos não permitiam visitas longas. Antônio fez um gesto para que Marina se aproximasse. Ela obedeceu, sentindo o coração martelar no peito. Venha aqui, menina, deixa eu ver você direito. Marina chegou perto da cama. As mãos de Antônio eram quentes quando seguraram as dela, surpreendentemente fortes para alguém tão doente. De onde você é? Qual sua família? As perguntas eram diretas, sem rodeios. Sou da Zona Norte, seu Antônio. Minha família é só eu e minha mãe. Meu pai nos deixou quando eu era criança. Marina manteve a voz firme, decidindo que a verdade, nessa parte pelo menos, era mais segura. Sempre trabalhei muito. Conheci Rafael quando ele foi jantar no restaurante onde trabalho. Nunca imaginei que alguém como ele olharia para alguém como eu. Antônio estudou o rosto dela por longos segundos. Então, surpreendentemente, sorriu. Sabe por que acredito em você, menina? Porque você não está tentando me impressionar. Não está usando joias caras. Não está falando difícil. Não está fingindo ser quem não é. Ele olhou para o neto. Esse menino sempre foi cercado de mulheres interesseiras, cheias de plástica e ambição. Nenhuma delas valia nada, mas você tem olhos honestos. Marina sentiu uma pontada de culpa tão forte que precisou desviar o olhar. Se ele soubesse. E você, Rafael, finalmente tomou juízo. Antônio soltou as mãos de Marina e apontou um dedo para o neto. Passar a vida enterrado em trabalho não é vida. Construir prédios não aquece a cama de ninguém. Eu sempre disse isso. Eu sei, vô, você estava certo. Rafael puxou uma cadeira para Marina e sentou-se ao lado dela. Por isso me casei, porque encontrei alguém que vale mais do que todos os negócios do mundo. As palavras saíram tão naturais, tão convincentes, que Marina quase acreditou. Quase. Passaram a próxima hora conversando. Antônio fazia perguntas sobre como se conheceram, sobre a proposta de casamento, sobre os planos para o futuro. Rafael respondia com uma mistura perfeita de verdade e ficção, entrelaçando as histórias de forma tão suave que até Marina se pegou acreditando em momentos. Ela complementava quando necessário, sempre cuidadosa para não contradizer o que tinham ensaiado. E sua mãe, Marina? O que ela acha disso tudo? Antônio perguntou enquanto tomava água de um copo com canudo. Ela ficou feliz, seu Antônio. Um pouco surpresa, talvez, pela rapidez, mas ela sempre me ensinou que quando a gente encontra algo bom, tem que segurar com força. Marina sorriu, pensando na mãe em casa, sem saber de nada. Ela quer conhecê-lo quando o senhor estiver melhor. Vou ficar bom, pode apostar. Agora que meu neto finalmente resolveu a vida, vou ficar por aqui mais um tempo para conhecer meus bisnetos. Antônio piscou para Marina, que sentiu o rosto esquentar. Rafael apertou a mão dela discretamente, como se dissesse, está indo bem. Uma enfermeira entrou para verificar os sinais vitais de Antônio. Rafael aproveitou para sair com Marina no corredor por alguns minutos. Você foi perfeita, ele adorou você. Rafael parecia genuinamente aliviado. Não esperava que fosse tão natural. Não me sinto natural, me sinto uma fraude. Marina encostou-se na parede, sentindo o peso da mentira. Ele é um homem bom, não merece ser enganado assim. Eu sei. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração que Marina já começava a reconhecer. Acredite, eu sei, mas ele está morrendo, Marina. Os médicos dão no máximo 4 meses. Tudo o que ele quer é me ver feliz e casado antes de partir. Isso vai dar paz a ele.
E depois que ele se for, a gente desfaz tudo discretamente. Ninguém se machuca. Marina queria perguntar, e eu? Vou me machucar? Mas não perguntou. Voltaram ao quarto. Antônio parecia cansado, mas feliz. Segurou a mão de Marina novamente antes que ela saísse. Cuida do meu neto, viu? Ele parece forte, mas no fundo é sensível. Perdeu a mãe ao nascer, perdeu o pai muito jovem. Só teve a mim. Precisa de alguém que o ame de verdade, não alguém que ame o dinheiro dele. Os olhos do velho estavam marejados. Promete que vai cuidar dele? Marina sentiu a garganta apertar. Prometo, seu Antônio. Era a mentira mais cruel que já tinha dito. No caminho de volta, Rafael estava mais silencioso que o normal. Dirigia olhando para a frente, o maxilar tenso. Marina observava a cidade pela janela. Os prédios, as pessoas apressadas. A vida seguindo seu curso normal, enquanto ela se afundava cada vez mais naquela farsa. Meu avô me criou desde que nasci. Rafael falou de repente, quebrando o silêncio. Minha mãe morreu de hemorragia no parto. Meu pai entrou em depressão, começou a beber. Morreu quando eu tinha 28 anos. Meu avô foi pai, mãe, melhor amigo. Tudo. A voz dele estava carregada de emoção. Eu faria qualquer coisa por ele. Qualquer coisa. Marina entendeu. Não era diferente dela, disposta a mentir e fingir por 20 mil reais para cuidar da mãe. Cada um tinha suas razões, suas justificativas, seus demônios. Ele gostou de você. Rafael parou em frente ao prédio dela. De verdade. Percebi pela forma como olhava para você. Isso só torna tudo pior. Marina abriu a porta do carro. Mas obrigada. Por hoje. Por tudo. Marina. Ele a chamou antes que ela saísse completamente. Eu não sou um monstro. Sei que isso é difícil para você, mas prometo que no final vai valer a pena. Ela assentiu e fechou a porta. Subiu as escadas do prédio com passos lentos, carregando o peso de mais um dia de mentiras. Quando entrou no apartamento, Dona Lúcia estava na sala, tricotando e assistindo televisão. Como foi o trabalho, filha? Cansativo. Marina se jogou no sofá ao lado da mãe. Mas foi bem. Dona Lúcia sorriu e voltou para o tricô. Marina olhou para ela, para o apartamento humilde, para a vida simples que levavam. 20 mil reais, 4 meses de mentiras, um velho morrendo que acreditou em seus olhos honestos. Fechou os próprios olhos e tentou não pensar em quanto daqueles olhos honestos ainda restaria quando tudo terminasse. As semanas seguintes se transformaram em uma rotina estranha para Marina. Durante o dia, trabalhava no restaurante como sempre, servindo mesas e limpando balcões. Mas 3 vezes por semana, às tardes ou aos finais de semana, Rafael a buscava para visitas ao hospital. E a cada visita, Marina se afundava mais fundo na mentira que construíram juntos. Antônio Almeida estava fraco, mas sua mente permanecia afiada. Fazia perguntas sobre tudo. Como era o dia a dia do casal, onde pretendiam morar, quando teriam filhos. Marina aprendera a responder com naturalidade, misturando verdades sobre sua própria vida com as ficções que Rafael inventava. E o pior era que começava a gostar do velho. Ele contava histórias sobre como construiu a empresa do zero, sobre os desafios que enfrentou, sobre o amor que tinha pela família. Sabe, Marina, quando comecei a Almeida Incorporações em 1985, não tinha nada além de um caminhão velho e muita vontade de trabalhar. Antônio contava em uma tarde chuvosa de dezembro, enquanto a chuva batia nas janelas do hospital. Construí minha primeira casa sozinho, tijolo por tijolo. As mãos ficavam em carne viva, mas eu não parava. Tinha uma família para sustentar. Marina escutava fascinada. Rafael estava ao seu lado, segurando sua mão como sempre fazia quando estavam perto do avô. O toque tinha se tornado quase natural, mas ela ainda sentia um arrepio toda vez que os dedos dele entrelaçavam nos seus. Hoje a empresa constrói prédios enormes, shoppings,
condomínios de luxo. Antônio continuou, os olhos brilhando com orgulho. Mas nunca esqueci de onde vim, de como é duro ganhar cada centavo com o suor do próprio rosto. É por isso que gosto de você, menina. Você me lembra de onde vim. A culpa apertava o peito de Marina com tanta força que mal conseguia respirar. Em uma noite de sexta-feira, após uma visita particularmente longa ao hospital, Rafael convidou Marina para jantar. Foram a um restaurante italiano no bairro de Moema, lugar elegante, mas não ostensivo. Marina usava um dos vestidos que ele tinha comprado, cor verde escuro, e sentia-se menos deslocada do que nas primeiras semanas. Estava aprendendo a andar com salto, a usar os talheres corretos, a não se intimidar com garçons atentos demais. Você está diferente, Rafael comentou enquanto cortava o risoto de fungo. Mais confiante. Estou me acostumando com a farsa. Marina tomou um gole do vinho que ele tinha pedido. Ainda não gostava muito de vinho, mas estava aprendendo a fingir que sim. É impressionante como a gente se adapta quando precisa. Não é só isso. Você está crescendo, aprendendo, evoluindo. Rafael a observava com uma expressão que Marina não conseguia decifrar. Meu avô tem razão sobre você. Há algo genuíno em você que é raro de encontrar. Marina desviou o olhar, desconfortável com o elogio. Não sou tão genuína assim. Estou mentindo para um homem moribundo em troca de dinheiro. Está fazendo o que precisa fazer para sobreviver, para cuidar da sua mãe. Não há vergonha nisso. Rafael largou os talheres e se inclinou para a frente. Sabe o que aprendi nesses anos todos nos negócios? Que todo mundo finge alguma coisa, todo mundo usa máscaras. A diferença é que você tem consciência disso, sente culpa. Isso te torna melhor que a maioria. Marina não sabia se aquilo era um elogio ou uma justificativa. Talvez os dois. E você? Não sente culpa? Ela perguntou diretamente. Rafael ficou em silêncio por um momento, girando a taça de vinho entre os dedos. Sinto, todo dia. Mas também sei que estou dando paz ao homem que me criou. Estou fazendo seus últimos meses felizes. E isso tem valor. A conversa foi interrompida pelo celular de Rafael tocando. Ele atendeu, a expressão mudando rapidamente para preocupação. Marina percebeu pelas palavras entrecortadas que algo havia acontecido com Antônio. Vamos, ele passou mal. Precisam fazer uma cirurgia de emergência. Rafael já estava de pé deixando dinheiro sobre a mesa. O caminho até o hospital foi tenso e silencioso. Marina não sabia o que dizer, então apenas colocou a mão sobre o braço de Rafael em um gesto de apoio. Ele a olhou brevemente e havia gratidão naquele olhar. Na sala de espera cirúrgica, Rafael andava de um lado para o outro, enquanto Marina permanecia sentada, as mãos unidas sobre o colo. Outros membros da família começaram a chegar. Primos de Rafael, tias distantes, pessoas que Marina nunca tinha visto. Todos a olhavam com curiosidade mal disfarçada. Uma mulher de cerca de 40 anos, loira, maquiagem impecável e roupas caras, aproximou-se de Marina com um sorriso que não alcançava os olhos. Então você é a famosa esposa do Rafael. Sou Patrícia, prima dele. Estendeu a mão, o aperto frio e calculado. Que surpresa quando soubemos do casamento. Tão repentino, tão inesperado. Marina apertou a mão e forçou um sorriso. Foi amor à primeira vista. Claro. Patrícia sentou-se ao lado dela, perto demais, invasiva. E me diga, querida, de onde você é? Qual sua família? Rafael nunca comentou muito sobre você. Sou de São Paulo mesmo, Zona Norte, família simples. Marina manteve a voz firme, lembrando das orientações de Rafael sobre como lidar com a família. Interessante. Patrícia examinou as unhas perfeitamente feitas. Sabe, Rafael sempre foi muito focado em negócios. Sempre disse que não tinha tempo para relacionamentos. E, de repente, aparece casado com alguém que ninguém conhece. É natural que a família fique curiosa. Marina entendeu o recado.
Patrícia estava testando, procurando falhas na história. Respirou fundo e olhou diretamente nos olhos da mulher. Entendo perfeitamente. Se alguém da minha família fizesse isso, eu também ficaria curiosa. Mas posso garantir que Rafael e eu nos amamos de verdade. E tenho certeza de que com o tempo todos vão perceber isso. Patrícia sorriu, mas o sorriso tinha algo de predatório. Claro, querida. Espero que sim. Rafael voltou naquele momento, interrompendo a conversa tensa. Ele sentou-se ao lado de Marina e segurou sua mão, um gesto protetor que não passou despercebido por Patrícia. A cirurgia durou 3 horas. Quando o médico finalmente saiu da sala cirúrgica, todos se levantaram de uma vez. As notícias eram mistas. A cirurgia tinha sido bem-sucedida, mas o estado de Antônio era delicado. Ele precisaria ficar na UTI por alguns dias. Marina observou Rafael desmoronar um pouco ao ouvir as palavras do médico. Sem pensar, abraçou-o e ele apoiou o rosto em seu ombro por um breve momento. Era a primeira vez que ela o via vulnerável, humano, assustado. Não era o CEO confiante e controlado. Era apenas um homem com medo de perder a pessoa que mais amava no mundo. Ele vai ficar bem, Marina sussurrou, sem saber se acreditava nas próprias palavras. Seu avô é forte. Rafael assentiu contra seu ombro, e Marina sentiu algo mudar entre eles naquele momento. Não conseguia nomear o que era, mas algo definitivamente tinha mudado. Mais tarde, quando todos foram embora, Rafael insistiu em levar Marina para casa. O carro seguia pelas ruas vazias da madrugada, e o silêncio entre eles era diferente. Mais confortável, mais real. Obrigado por estar lá hoje. Rafael quebrou o silêncio quando pararam em frente ao prédio dela. Sei que não faz parte do contrato, mas significou muito para mim. Marina o olhou e viu cansaço, medo e algo mais nos olhos dele. Também me importo com seu avô, de verdade. Ele é um homem especial. É sim. Rafael sorriu tristemente. E você também é especial, Marina. Mais do que eu esperava quando te fiz aquela proposta maluca. Marina não sabia o que responder. Então apenas acenou e saiu do carro, sentindo o peso daquelas palavras a acompanhando escada acima. Quando entrou no apartamento, Dona Lúcia estava dormindo. Marina foi para o quarto e olhou para o reflexo no espelho. A garçonete tímida que aceitara uma proposta absurda por dinheiro estava começando a desaparecer. No lugar, havia alguém que ela não reconhecia completamente. Alguém que usava vestidos caros, frequentava hospitais de luxo e começava a sentir algo complicado por um homem que pagava para ela fingir ser sua esposa. E a parte mais assustadora era que não sabia mais onde terminava a farsa e onde começava a verdade. Janeiro chegou com calor intenso e mudanças inesperadas. Antônio Almeida recebeu alta da UTI e voltou para o quarto comum, mais fraco, mas vivo. Os médicos falavam em milagre e Marina começou a se perguntar se toda aquela farsa não duraria muito mais do que os 3 meses combinados. A ideia a encheu de sentimentos contraditórios que não conseguia nomear. O primeiro pagamento de R$ 5.000 caiu na conta de Marina no início de janeiro, e ela chorou ao ver o valor. Pagou todas as contas atrasadas, comprou os remédios da mãe para 3 meses e ainda sobrou dinheiro para guardar. Pela primeira vez em anos, conseguiu dormir sem o peso das dívidas esmagando seu peito. Mas a culpa continuava ali, pesada, constante. Rafael a chamou para um jantar em um sábado à noite. Não havia visita ao hospital programada, não havia obrigação contratual. Era apenas um convite. Marina hesitou, mas acabou aceitando. Encontraram-se em um restaurante francês sofisticado na Vila Madalena. E pela primeira vez, Marina não se sentiu uma impostora naquele ambiente. Meu avô quer fazer uma festa, Rafael contou enquanto cortava o salmão ao molho de alcaparras. Um jantar para apresentar você oficialmente para toda a família e os sócios da empresa. Acha que consegue? Marina sentiu o estômago apertar.
Quantas pessoas? Cerca de 50. Será no salão de festas do hospital, já que ele não pode sair de lá ainda. Nada muito formal, mas todos estarão observando você. Rafael a olhou com preocupação. Posso recusar se achar que é demais. Marina pensou nos 5.000 reais que acabara de receber, nos outros 10.000 que ainda receberia, no bônus de 5.000 se cumprisse tudo. Eu consigo. Quando será? Próximo sábado. Vou contratar um personal stylist para te ajudar com roupa, cabelo, maquiagem. Tudo por minha conta. Obviamente. Rafael hesitou antes de continuar. E Marina, obrigado por fazer isso. Sei que não é fácil. Está ficando mais fácil, Marina admitiu, e era verdade. As mentiras saíam mais naturalmente agora. Ela conhecia detalhes da vida de Rafael que nem precisava consultar suas anotações. Sabia como ele tomava o café, que músicas gostava, como ficava tenso quando estava preocupado. Conhecia as nuances de sua risada, os silêncios que pediam respeito, os olhares que comunicavam mais do que palavras. E isso é bom ou ruim? Rafael perguntou, como se lesse seus pensamentos. Marina não soube responder. A semana seguinte foi intensa. O personal stylist, uma mulher chamada Júlia, chegou ao apartamento de Rafael com malas cheias de roupas e acessórios. Marina experimentou 12 vestidos diferentes antes de escolherem um azul royal, elegante, mas não ostensivo, com decote discreto e comprimento na altura dos joelhos. Os sapatos eram de salto alto, mas Júlia ensinou técnicas para andar com confiança. A maquiadora trabalhou por 2 horas no rosto de Marina, realçando seus olhos cor-de-mel e definindo as maçãs do rosto. Quando Marina se olhou no espelho, quase não se reconheceu. A garçonete tímida tinha desaparecido completamente. No lugar, havia uma mulher elegante e confiante que poderia perfeitamente ser esposa de um CEO bem-sucedido. Está linda. Rafael entrou no quarto naquele momento, usando um terno azul marinho impecável. Ele parou ao vê-la e Marina percebeu algo diferente em seu olhar, algo que a fez corar. A festa estava acontecendo no salão de eventos do hospital, decorado com flores brancas e douradas, mesas elegantes, garçons circulando com bandejas de champanhe e canapés. Havia cerca de 50 pessoas, todas vestidas impecavelmente, todas observando Marina com curiosidade mal disfarçada quando ela entrou de braços dados com Rafael. Antônio estava em uma cadeira de rodas, ao lado de uma das mesas principais, mas seus olhos brilhavam de felicidade ao ver o neto e a nora chegarem juntos. Marina se aproximou e beijou o rosto do velho com carinho genuíno. Está radiante, menina. Meu neto tem sorte de ter você. Antônio segurou a mão dela com força surpreendente. Quero que conheça todo mundo. Que todos vejam a mulher maravilhosa que ele escolheu. As próximas 2 horas foram um desfile de apresentações. Marina apertou dezenas de mãos, sorriu para inúmeras pessoas, respondeu perguntas sobre como conheceu Rafael, sobre os planos do casal, sobre quando teriam filhos. Rafael permaneceu ao seu lado o tempo todo, a mão firme em suas costas, um apoio silencioso, mas constante. Patrícia, a prima de Rafael, estava ali com o marido. Aproximou-se de Marina com um sorriso afiado, enquanto Rafael conversava com um sócio da empresa. Você está se saindo muito bem, Marina. Quase acredito que é real. A voz era baixa, venenosa. Marina a encarou diretamente. É real, nosso amor é real. Claro que é. Patrícia tomou um gole do champanhe. Mas sabe o que é interessante? Fiz uma pequena pesquisa sobre você. Não encontrei nada. Nenhum registro de faculdade, nenhuma presença em redes sociais além de perfis básicos, nenhuma conexão com círculos sociais de Rafael. É como se você tivesse aparecido do nada. Marina sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. Sempre fui discreta. Não gosto de exposição. Conveniente.
Patrícia se aproximou mais. Só quero que saiba que estou de olho. Se está aproveitando da fragilidade do meu tio para se aproveitar de Rafael, vou descobrir. E vou te destruir. Antes que Marina pudesse responder, Rafael voltou e colocou o braço em volta de sua cintura, um gesto protetor e possessivo. Patrícia, espero que esteja sendo simpática com minha esposa. O tom era educado, mas havia aço por baixo das palavras. Claro, primo, apenas conhecendo melhor a Marina. Patrícia sorriu e se afastou, mas o olhar que lançou para Marina era uma promessa de problemas futuros. Não liga para ela. Patrícia sempre foi amarga. Rafael sussurrou no ouvido de Marina. Esperava herdar parte da empresa quando meu avô morresse. Nosso casamento arruinou esses planos. Marina assentiu, mas as palavras de Patrícia a deixaram inquieta. Se ela decidisse investigar a fundo, descobriria que o casamento era uma farsa, e então tudo desmoronaria. O momento mais emocionante da noite foi quando Antônio pediu silêncio e fez um discurso. Ele estava fraco, a voz trêmula, mas as palavras eram poderosas. Construí esta empresa do zero. Trabalhei 50 anos para criar algo sólido, algo que durasse. Mas aprendi que negócios não aquecem o coração de ninguém. Família, amor, conexões verdadeiras, isso sim importa. Antônio olhou para Rafael e Marina. Ver meu neto feliz, ver ele encontrar alguém que o ama pelo que ele é e não pelo que tem, isso vale mais do que todos os prédios que construí. Marina, bem-vinda à família Almeida. Cuida do meu menino. Marina sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Não eram lágrimas de alegria, mas de culpa profunda e avassaladora. Todos aplaudiram. Rafael a abraçou e ela se sentiu a pior pessoa do mundo. Quando a festa acabou e Rafael a levou para casa, ambos estavam em silêncio. Ele parou o carro em frente ao prédio dela, mas nenhum dos dois se moveu para sair. Você chorou durante o discurso do meu avô. Rafael quebrou o silêncio, porque me sinto horrível. Ele acredita em nós, Rafael. Ele nos ama e estamos mentindo para ele. Marina enxugou as lágrimas. Não sei se consigo continuar fazendo isso. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Então, surpreendentemente, segurou o rosto dela entre as mãos e a forçou a olhar para ele. E se não fosse mentira? A voz dele era baixa, intensa. E se tentássemos fazer isso funcionar de verdade? Marina piscou confusa. Do que você está falando? Estou falando que passei os últimos 2 meses com você e percebi que gosto da sua companhia. Gosto de como você me faz sentir. Gosto de quem sou quando estou com você. Rafael aproximou o rosto e Marina podia sentir a respiração dele. E acho que você sente algo também. Marina queria negar, mas não conseguia, porque ele estava certo. Em algum momento durante aqueles 2 meses de mentiras e fingimento, algo real tinha começado a crescer. Algo assustador e complicado. Rafael, isso é loucura. Começamos com uma mentira. Você me pagou para fingir. Como pode construir algo real em cima disso? As palavras saíram desesperadas. Talvez a forma como começamos não importe tanto quanto o que podemos nos tornar. Rafael encostou a testa na dela. Não precisa responder agora. Só pense sobre isso, por favor. Marina saiu do carro com a cabeça girando. Subiu as escadas mecanicamente e entrou no apartamento sem ver nada ao redor. Dona Lúcia estava dormindo e ela agradeceu por isso. Não teria conseguido falar com ninguém naquele momento. Deitou-se na cama ainda vestida com o vestido azul royal, ainda maquiada, ainda tentando processar as palavras de Rafael. Ele queria transformar a mentira em verdade. Queria tentar algo real com ela. Uma garçonete da Zona Norte, sem faculdade, sem futuro, sem nada além de dívidas e sonhos quebrados. E a parte mais assustadora era que Marina queria isso também. Queria acreditar que poderia funcionar,
Queria acreditar que alguém como Rafael poderia realmente amá-la, mas o medo era maior que a esperança. Porque se deixasse seu coração se abrir e tudo desmoronasse, não sobreviveria. E dessa vez não haveria contrato para protegê-la da dor. Fevereiro trouxe mudanças definitivas. Antônio Almeida teve uma recaída súbita no início do mês, e os médicos reuniram a família para uma conversa difícil. Não havia mais nada que pudessem fazer. Era questão de semanas, talvez dias. Marina estava presente naquela reunião de mãos dadas com Rafael e sentiu o coração partir ao ver o homem que aprendera a amar verdadeiramente definhar diante de seus olhos. Rafael não dormia, não comia direito, passava dias inteiros no hospital. Marina faltava ao trabalho no restaurante para ficar com ele, para segurá-lo quando precisava, para ser a força que ele não tinha mais. O contrato tinha acabado tecnicamente no final de janeiro, mas nenhum dos dois mencionou isso. Marina continuava ali não por dinheiro, mas porque não conseguia imaginar estar em outro lugar. Patrícia apareceu no hospital em uma tarde de quarta-feira, quando Marina estava sozinha na sala de espera. Rafael tinha ido resolver algo urgente na empresa. A prima se sentou ao lado de Marina com expressão triunfante. Descobri seu segredo. As palavras caíram como uma bomba. Investiguei. Nenhum registro de casamento, nenhum documento oficial. Vocês nunca se casaram de verdade, não é? Marina sentiu o sangue gelar. Tentou manter a calma, mas as mãos tremiam. Não sei do que está falando. Sabe sim. Rafael contratou você para fingir, para enganar meu tio e garantir a herança. Patrícia se inclinou mais perto. A questão é, o que vou fazer com essa informação? Contar para o Antônio e destruir os últimos dias dele? Ou usar isso para conseguir o que quero? O que você quer? Marina perguntou, a voz saindo mais firme do que se sentia. 20% das ações da empresa. Rafael me dá isso e fico quieta. Caso contrário, conto tudo para meu tio. E para os sócios. E para a imprensa. Imagina o escândalo. CEO engana avô moribundo com casamento falso? Patrícia sorriu, satisfeita. Destruiria a reputação da empresa. E de Rafael. Marina sentiu raiva crescer dentro dela. Uma raiva protetora, feroz, que a surpreendeu. Você não vai fazer nada disso. A voz saiu baixa, perigosa. Porque se fizer, não só vai destruir Rafael, mas também vai matar seu tio. Antônio não merece isso. Ele te ama, apesar de você ser uma pessoa terrível. E você vai ter que conviver com isso pelo resto da vida. Patrícia piscou, surpresa com a reação. Você acha que me importo? Não sei. Mas espero que sim, porque se contar, não há dinheiro no mundo que limpe sua consciência. Marina se levantou. E quanto a Rafael e eu? Pode não ter começado real, mas se tornou real. Eu o amo de verdade, e ele me ama. Então não é mais mentira. Ela saiu antes que Patrícia pudesse responder, o coração batendo forte. Mas as palavras que tinha dito eram verdadeiras. Em algum momento, durante aqueles 3 meses, a farsa tinha se transformado em realidade. Ela se apaixonara por Rafael Almeida, completamente, irrevogavelmente. Encontrou Rafael no corredor, voltando de sua reunião. Ele a viu e soube imediatamente que algo estava errado. Puxou-a para um canto vazio e Marina contou tudo. Sobre Patrícia, sobre a chantagem, sobre a ameaça. Rafael ficou pálido, mas não pareceu surpreso. Sempre soube que ela descobriria eventualmente. É esperta demais para enganar por muito tempo. O que vamos fazer? Marina perguntou desesperada. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar em seus olhos. Vamos contar a verdade para meu avô, antes que ela faça isso. Rafael, não, vai matá-lo. Ele vai morrer de qualquer forma, Marina, mas merece ouvir a verdade de nós, não de Patrícia. Rafael encostou a testa na dela. E vamos contar também que a mentira se tornou verdade,
que eu me apaixonei pela mulher que contratei para fingir, que quero me casar com você de verdade, se você aceitar. Marina sentiu lágrimas escorrerem. Você está me pedindo em casamento? Agora. Assim, estou, porque percebi que não quero viver sem você. Não importa como começamos, importa onde queremos chegar. Rafael tirou uma caixinha do bolso e Marina percebeu que ele tinha planejado aquilo. Marina Ferreira quer se tornar minha esposa de verdade? Sim, a resposta saiu sem hesitação. Mas seu avô... Vamos contar juntos. Agora. Rafael segurou a mão dela e caminharam juntos até o quarto de Antônio. O velho estava deitado, fraco, mas consciente. Abriu um sorriso cansado ao vê-los entrar. Meus meninos, que bom que vieram juntos. Rafael puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama, Marina ao seu lado. E então, com voz trêmula, mas firme, contou tudo. Sobre o medo de perder a empresa, sobre a ideia maluca de contratar alguém para fingir, sobre como encontrou Marina e fez a proposta absurda. Antônio escutava em silêncio, o rosto indecifrável. Mas, vô, o que começou como mentira se tornou a verdade mais real da minha vida. Eu me apaixonei por Marina de verdade. Ela me tornou um homem melhor. Me ensinou que há coisas mais importantes que negócios e dinheiro. Rafael segurou a mão de Marina. E acabei de pedir ela em casamento, de verdade dessa vez. E ela aceitou. O silêncio que se seguiu foi doloroso. Marina segurava a respiração, esperando a explosão de raiva, a decepção, a mágoa. Mas quando Antônio finalmente falou, sua voz estava suave. Vocês me acham idiota? Ele sorriu fracamente. Eu sabia, meninos, desde o primeiro dia. Marina e Rafael o olharam em choque. O quê? Sou velho, não sou burgo. Percebi que havia algo estranho. Vocês eram cuidadosos demais, ensaiados demais. E então fiz minha própria investigação. Antônio tossiu, mas continuou. Descobri sobre o contrato, sobre o pagamento. Fiquei furioso inicialmente, mas então percebi algo interessante. O quê? Rafael perguntou a voz rouca. Percebi que vocês estavam se apaixonando de verdade. Vi nos olhares, nos toques, na forma como cuidavam um do outro. E decidi deixar a mentira continuar, porque sabia que eventualmente se tornaria verdade. Antônio segurou as mãos dos dois. E tinha razão. Vocês se apaixonaram de verdade. Marina chorava abertamente agora. Desculpa, desculpa por ter mentido. Você me deu paz nos meus últimos meses, menina. Me deu a alegria de ver meu neto feliz. Não há nada a perdoar. Antônio olhou para Rafael. Casa com ela de verdade, oficialmente. Dá a ela o sobrenome Almeida e cuida dela como ela merece. Vou cuidar, vô. Prometo. Rafael chorava também, algo que Marina nunca tinha visto. Antônio Almeida morreu 3 dias depois, dormindo, em paz, sabendo que o neto estava feliz. O funeral foi concorrido. Dezenas de pessoas prestando suas últimas homenagens ao homem que construíra um império e uma família. Patrícia estava lá, mas não ousou dizer nada. Antônio tinha alterado seu testamento 1 semana antes de morrer, deixando claro que Rafael e Marina deveriam herdar tudo juntos. 2 meses depois, em uma cerimônia pequena, mas linda, na capela do hospital, onde Antônio tinha passado seus últimos dias, Rafael e Marina se casaram de verdade. Marina usava um vestido simples, branco, e carregava flores amarelas. Dona Lúcia chorava de alegria na primeira fileira. E quando o padre perguntou se Rafael aceitava Marina como esposa, ele respondeu sem hesitação. Aceito, para sempre. Marina olhou para o homem que tinha entrado em sua vida com uma proposta absurda de fingir ser sua esposa por R$ 5.000. O homem que se tornara sua realidade, seu amor, seu futuro.
E quando o beijou, selando os votos, soube que algumas histórias não precisam começar perfeitas para terminarem felizes. Apenas precisam de pessoas dispostas a transformar mentiras em verdades, contratos em compromissos e fingimento em amor real. E foi exatamente isso que fizeram. Juntos, contra todas as probabilidades, construíram algo verdadeiro em cima de fundações falsas e descobriram que, às vezes, os finais mais improváveis são os mais bonitos. Marina nunca mais precisou trabalhar como garçonete, mas manteve sua humildade. Rafael nunca mais colocou trabalho acima de família. E juntos honraram a memória de Antônio Almeida, construindo não apenas prédios e negócios, mas um lar cheio de amor, risadas e, eventualmente, crianças que ouviriam a história maluca de como seus pais se conheceram. Uma história que começou com uma pergunta absurda em um restaurante: "Quer fingir ser minha esposa por R$ 5.000? E terminou com uma resposta que ninguém esperava. Um amor verdadeiro que valia muito mais do que qualquer quantia em dinheiro.